Olá, queridos amigos da Casa do Caminho, amigos, amigas do coração. Estamos aqui dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que fala sobre o retorno da vida corporal. Então, hoje nós vamos ver da pergunta 379 a 385. Vem falar sobre a infância. Mas antes da gente continuar, a gente iniciar o nosso estudo, nós vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, aqui estamos obedecendo o teu chamado de amor, agradecendo essa oportunidade bendita de estudo, de aprofundamento, de querer buscar, estudar o teu Evangelho, querendo estudar a doutrina dos Espíritos que vêm colocar para cada coração as respostas de tantas dúvidas que nós temos. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado à direção espiritual da nossa Casa do Caminho, nosso querido Dr. Herman, Dr. Bezerra, Dr. André, todos os espíritos maravilhosos, Luiz Sérgio, querido, que encerramos a prece agradecendo sempre. Iniciarmos então o nosso estudo, graças a Deus. Então, vamos falar sobre a infância, não é? Que é uma fase assim muito importante para o espírito, que nessa fase ele vai se desenvolvendo, vai progredindo. Então, Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz que a infância ela é o período mais feliz da existência humana. Aí a gente vai pesquisar por quê. Nessa fase a criança brinca, ela se distrai com qualquer coisa, sem esforço, ela se diverte. Ela ignora a realidade, o que está passando em volta dela. Ela sente ali um prazer, ela se diverte verdadeiramente. O prazer dela ali naquele momento, ele é verdadeiro, ele é legítimo. Então, se a gente quer que uma criança se torne um adulto do bem, um adulto saudável, um adulto equilibrado, a gente precisa estar atento à sua infância. Porque o adulto que a gente vai encontrar lá na frente, amanhã, vai ser resultado de quê? De quanto no estado infantil esse adulto foi cuidado, foi bem tratado, foi protegido, acolhido, o quanto ele recebeu de impressões, de estímulos positivos. A gente vai ver o resultado disso tudo lá na frente. O quanto foi natural para ele, naquele período da infância, a busca, a tentativa de busca, de descobertas. Isso foi feito de maneira natural ou foi obrigação? Então isso tudo vai refletir lá na frente, no adulto que ele vai ser. Então, nessa primeira fase, o inconsciente de uma criança, ele é muito absorvente. A criança absorve o que ela já traz, não é? E tudo o que acontece no meio externo. Então, por isso, é de grande responsabilidade nós que estamos com a tarefa de educar, de evangelizar esses espíritos que chegam até nós e que por hora estão habitando os corpos, né, os corpos infantis. E não podemos esquecer, né, que a gente tem, eu falo até que a gente sai na frente, porque nós temos um roteiro seguro que vai nos orientando como a gente deve agir com uma criança, como é que a gente deve se portar. Esse roteiro seguro é o Evangelho de Jesus. Então é importante que a gente fique atento
todos nós fiquemos bem atentos aos exemplos que a gente dá para eles, a nossa fala, porque é um momento que eles imitam, que eles copiam o que a gente faz, o que a gente fala. Depois, quando eles crescem mais um pouquinho, eles gravam, eles registram as experiências que eles estão vivendo. Essas experiências, elas podem ser boas ou ruins. E eles vão levar tudo que eles passaram, essas experiências boas ou ruins, para o resto das suas vidas. O ambiente que uma criança vive é importante? Muito importante. É importante uma criança ouvir palavras de carinho? Com certeza, nessa fase. Em todas as fases, não é? Então, por quê? Por que é importante o ambiente saudável? Por que é importante as palavras de carinho? Porque eu vou estar, nesse momento, garantindo que ela está armazenando, ela está se equipando, armazenando estímulos no seu inconsciente, de boas lembranças, ela está guardando as boas lembranças que ela conviveu, que ela está participando no momento, ela está registrando, melhor dizer, o que ela está recebendo de estímulos, que podem ser estímulos positivos. Vamos falar sempre de estímulos positivos. E como a gente volta a falar, que vão fazer parte da sua vida, de forma boa. Então, por exemplo, uma criança que tem pais que não são conflitantes, que não são agressivos, que não são violentos, essa criança vai passar por essa fase bem. O seu desenvolvimento vai ser saudável. Imaginemos uma criança que ouve o tempo, não é o tempo todo, mas em vários momentos que a gente a ama. Eu te amo, você é um presente que Deus me deu, você é a minha alegria. Qual vai ser o resultado disso tudo? Se a gente que é adulto, a gente gosta de ouvir, imagina a criança que nessa fase ela vai registrando, ela vai guardando na memória. Ela vai ser um adulto que vai falar assim, eu consigo, eu sou capaz. Não é? Eu posso. Então, Kardec, ele vai, na pergunta 383, colocar o seguinte: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Qual é a utilidade para o espírito passar por essa fase da infância? Não é? Por quê? Porque espíritos que já têm uma vivência, não vamos falar espíritos velhos, não é? Espíritos vividos, que trazem as suas imperfeições, donos de tantas experiências, precisam entrar de novo no ventre da mãe e se fazerem crianças novamente. Por que esses espíritos precisam reencarnar? Por quê? Porque a reencarnação, ela tem como função educar. Reeducar esses espíritos. Não é? De que forma? Dando novas oportunidades de refazer as suas vidas, de resgatar faltas, erros cometidos no passado. Não é? Mas principalmente, como nós ouvimos hoje, no encontro do Livro dos Espíritos, serem espíritos melhores. Então, retornar a um corpo infantil, reencarnar e retornar a um corpo infantil é ser educado novamente. Vamos ver a resposta que os espíritos deram a Kardec em relação a essa pergunta? O espírito encarnando para se aperfeiçoar é mais sensível durante esse tempo, a fase da infância. As impressões que recebe e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então,
a utilidade. Qual é a utilidade, né, de passar por essa fase? É de se aperfeiçoar, de evoluir. É nessa fase, e nessa fase o espírito, como os espíritos esclarecem, as crianças são mais sensíveis. Por quê? A gente vai pesquisar. Por que elas são mais sensíveis? Porque a bagagem que elas trazem, a bagagem de pensamento, a bagagem psíquica que elas trazem, ainda está adormecida. Então, a criança nessa fase, ela está mais sensível, mais receptiva, mais maleável à ação educativa dos pais. Olha quanto a gente vai aprendendo, não é? E dando valor a esse momento que é da infância. Então, é nessa fase é quando se pode formar, reformar o caráter, né, daquela criança. Educar as suas más tendências. Por quê? Porque a criança está mais receptiva, ela está mais aberta às influências, às impressões que recebe do meio externo. E essas impressões e essas influências podem modificar a sua natureza e fazer com que ela vá aos poucos progredindo. A gente volta lá para a pergunta 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Então vamos lá. A gente tem informações na literatura espírita que o corpo físico, ele é o quê? É um instrumento que o espírito se utiliza para exercitar suas faculdades. Mas a gente não pode esquecer que o espírito que está habitando aquele corpício, aquele corpo infantil, corpo daquela criança, ele não vai se manifestar em toda a sua plenitude. Por quê? O espírito não tem ainda, né, o corpo daquela criança não está pronto. Aquele instrumento que o espírito vai precisar, né, para evoluir e tudo, ele não está pronto. Os órgãos ainda não estão totalmente desenvolvidos. O cérebro, né, daquela criança, ele não está pronto, não está desenvolvido. Tudo tem o seu tempo, para tudo há um preparo, há uma maturação. Então, o espírito, ele não pode se manifestar como a gente vai ver na resposta, com todo o seu vigor, com toda a sua potencialidade. Ele vai agir de acordo, conforme o corpo que ele tem, com as suas limitações. À medida que os órgãos vão se desenvolvendo, aí sim, as faculdades começam a se manifestar. Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec? Então vamos lá. Esse espírito que anima o corpo de uma criança, ele pode ser tão desenvolvido como o de um adulto? Os espíritos respondem, pode ser-lo, mas ainda, se mais tiver progredido. São somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com o auxílio do qual pode manifestar-se. Então, quando os espíritos trazem a informação, né, que o espírito de uma criança pode ser mais evoluído do que de um adulto, a gente lembra a história que Richard Simonetti traz no livro Atravessando a Rua, que conta a experiência de um casal, que na espiritualidade eles assumiram a tarefa de cuidar de crianças quando eles reencarnassem. Que eles trabalhassem numa instituição assistencial, né, num orfanato, num abrigo. Mas o casal, quando reencarnou, eles começaram a dar importância mais à vida material. E se esqueceram do compromisso assumido lá na espiritualidade. Então, o mentor espiritual que os assistia, preocupado com a situação,
reencarna como filho desse casal. Então ele veio, era uma criança inteligente, era uma criança sensível, maravilhosa, trazendo ali felicidade, alegria ali para aquela família, para aqueles pais. Mas esse espírito, a gente, né, como o livro traz, ele veio, ele encarnou com a intenção de despertar naqueles pais a tarefa que eles tinham esquecido, não é? Então esse espírito desencarna na infância, os pais ficam desolados daquele sofrimento, né, atroz, e a partir daí, dessa perda, né, entre aspas, desse filho, eles começam a trabalhar com crianças em um orfanato. E esse trabalho, então, traz um consolo, um conforto muito grande para eles, porque eles se entregam de corpo e alma para aquelas crianças, para aqueles pequeninos. Então, a gente pensa assim, que alma, né? Esse espírito de vir encarnar com essa ajuda toda, né? Que alma enorme, né? Que veio numa encarnação curta, um espaço de tempo pequeno, né? Com o objetivo de acordar aqueles corações para uma tarefa tão nobre que eles se propuseram a realizar. Nós que somos ainda aprendizes da doutrina espírita, quando a gente olha uma criança, né, a gente fica pensando, né, a gente sabe que ali está um espírito vivendo num estado ali, num estágio infantil, mas que já traz experiências do passado, que traz habilidades, conquistas, não é? E muitas das vezes, esses espíritos, essas crianças, elas demonstram serem mais evoluídas do que seus pais. Eu lembro que quando meus filhos nasceram, eu ficava assim, olhando assim, no fundo dos olhos deles, para ver se eu conseguia, né? E perguntava, ver quem eram aqueles espíritos. Então eu perguntava assim, que espírito é você? O que será que você veio fazer nesse mundo? Né? É pergunta de espírito encarnado e imperfeito mesmo. Então, prosseguindo. Na 380, Kardec fala assim, na criança pequenina, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como criança ou como adulto. A gente já viu nas respostas anteriores que na criança os órgãos não estão totalmente desenvolvidos. Isso dificulta o quê? A manifestação plena do espírito que habita aquele corpo. Mas aí a gente vai acompanhando o raciocínio de Kardec, né? E Kardec fala assim, já que esses órgãos, a gente se pauta na pergunta anterior, já que os órgãos, né, desses pequeninos são obstáculos, impedem que o espírito se manifeste, e esses órgãos, por impedirem o espírito de se manifestar, o espírito deixa de pensar? Olha que raciocínio, né? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O espírito pensa como adulto ou como criança? Então vamos ver o que os espíritos respondem. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Ele tem efetivamente a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente. No momento do nascimento, ela só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, o que a gente entende, né, dessa resposta?
O espírito que ocupa o corpo de uma criança, ele não pode pensar como adulto. Não é? Os órgãos não estão desenvolvidos, os órgãos não oferecem um campo de ação para que o espírito se manifeste livremente. Não é? As faculdades do espírito, elas estão tolhidas ali pelos órgãos que ainda não estão em desenvolvidos. Ah, mas existem exceções, né? Como ele fala mais adiante. Existem, né? As crianças prodígios que vêm com pouca idade e já agem como adultos, não é? Como se fossem adultos. A 381, vamos lá. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Então vamos ver a resposta. Ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado de seu envoltório carnal. Todavia, só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa, isto é, quando não mais existe ela algum entre o espírito e o corpo. Então, nem sempre aqueles que desencarnam na infância retornam à fase adulta no plano espiritual. Retornam, como Kardec, né, pergunta, retornam ao seu vigor imediatamente. Por algum tempo ainda o espírito pode viver ainda o estado de uma criança. Isso não tem nada a ver com a imaturidade do espírito. Aí a gente traz, né, o livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico, através do espírito André Luiz, o diálogo de Blandina e Hilário, né, que Hilário comenta que antes, né, acreditávamos que a criança, quando desencarnasse, ela retomava de imediato a sua personalidade de adulto. Aí vem Blandina, esclarece, né, vem esclarecer que em muitas situações acontece quando o espírito já alcançou um elevado grau evolutivo. Ele já consegue se desprender daquele corpo. Ele já adquiriu o comando mental e tem possibilidade de fazer isso, de agir dessa forma. Mas Blandina também fala que para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo desses espíritos evoluídos. Que nem todas as crianças falecidas são espíritos adiantados. Então essas precisam de um tempo para se renovar a essa nova forma, a esse vigor, como Kardec, então, pergunta. Esse livro vem trazer também que muitas mães reencarnadas na Terra, no nosso planeta, elas costumam, quando no sono, não é, que é a maior liberdade, costumam visitar no plano espiritual os seus filhos desencarnados. E fala do lar, o lar da bênção, que é uma colônia espiritual. André Luiz traz isso nesse livro, né? E ele revela que ele viu muitas senhoras sustentando os seus braços, abraçando ali lindas crianças. Ou seja, espíritos desencarnados na fase de infância que conservavam no plano espiritual a forma infantil. Então, tudo, né, tem a ver com a evolução, com o grau de adiantamento do espírito que desencarnou. Né, para que não exista, para que esse elo entre o corpo físico e o espírito ele se desfaça. Na questão 385, Kardec fala assim: de onde se origina a mudança que se opera no caráter, numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A resposta:
dos espíritos. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Então, não é o espírito que se modifica, é a sua natureza se revelando, né, se mostrando. Aí ele vem comentar, os espíritos falam assim: não conheceis o segredo que escondem as crianças na sua inocência? Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que serão. O Evangelho traz bem isso, não é? Que as crianças trazem uma túnica de inocência, né? Para que não choquem. Imagina se os pais identificam que espírito que está ali, que eles têm que educar, né? Que eles têm que orientar, se é um espírito que está ligado a eles de uma forma mais complicada, né? Então ele vem falar: não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, vós as amais. Vós as acariciais como se fossem parte de vós mesmos. De tal forma que o amor de uma mãe pelos seus filhos é considerado como o maior amor que um ser possa ter por um outro ser. A gente fica até emocionado quando a gente lê isso. De onde se origina essa meiga afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem por uma criança? Vós o sabeis? Não. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências. E para que não possam acusá-lo de uma severidade muito grande, ele lhes dá todas as aparências da inocência. Mesmo que se trate de uma criança de natureza má, cobrem-se suas más ações com a inconsciência de seus atos. Essa inocência não representa uma superioridade real sobre o que eram antes. Não é a imagem do que deveriam ser. E, se não o são, é apenas sobre elas que recai o tormento. Mas não foi apenas por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e sobretudo pelos seus pais, de cujo amor a fraqueza delas necessita. E esse amor seria singularmente enfraquecido diante de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, eles lhes dão toda a sua afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. E a gente os chama, não é, de anjinhos, né? Porque a gente não identifica que espíritos são aqueles. Então, esse tema, a infância, a gente precisa ter um olhar, não é, de mais cuidado, de mais atenção, porque eles serão o futuro, né, o resultado do adulto. E a gente observa quantos adultos comprometidos, quantos adultos fazendo escolhas equivocadas, e a gente vai analisar, olha a infância que eles tiveram. Então, a gente vai finalizando, né, o tema de hoje, né, com o seguinte texto, né? O homem será o que da sua infância se faça. A criança incompreendida resulta no jovem revoltado, e este assume a posição de homem traumatizado e violento. A criança desdenhada ressurge no adolescente inseguro que modela a personalidade do adulto infeliz. A criança é sementeira que aguarda O jovem é campo fecundo. O adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Então, que a gente possa qualificar essas sementes que chegam até nós, essas crianças que Deus colocou nas nossas vidas, não é? Para que a gente possa educar, que a gente possa evangelizar com todo o nosso amor, de todo o nosso coração. Porque a gente não sabe lá na frente o que elas serão.
Então, que vocês fiquem com Deus, fiquem bem, que Deus nos guarde, nos proteja e que envolva cada coração ligado à nossa casa, à tarefa de Jesus, ao trabalho de Jesus, esse trabalho tão nobre, tão sublimado, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades oferecidas ao nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.